A verdade importa para você? Ou você hoje já não se importa mais com a verdade? Olá pessoal, é sobre esse assunto que eu quero falar hoje, porque esse é um assunto sério. Esse é um assunto que infelizmente está em voga na humanidade de hoje. Então, é preciso falar sobre isso, porque tanto você como eu devemos viver na verdade e não dar lugar à mentira, porque o que importa para você e para mim é a verdade. A nossa consciência tem que ter verdade. O nosso corpo, alma e espírito tem que ter verdade. O nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que ser de acordo com a verdade. A verdade é algo bom. A verdade é um princípio moral estabelecido para que você e eu possamos viver de acordo com a verdade e deixar totalmente a mentira, deixar totalmente as sofismas e deixar totalmente os raciocínios falazes. Porque essas coisas são as coisas que mais prejudicam os homens hoje, ou a humanidade de forma geral, é isso: mentira, sofismas e raciocínios falazes. Porque as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso, confiam nisso. E quando isso acontece, isso significa o quê? Que na vida delas não há lugar para a verdade mais. Muitas pessoas hoje no mundo estão nessa condição, vivendo assim. E não adianta falar com elas, porque elas ensurdecem os ouvidos. A verdade para elas incomoda. É como se elas estivessem sentindo coceira nos ouvidos. Por isso elas se recusam a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas mentirosas que existem por aí. Isso é um engano que infelizmente a humanidade está mergulhada nisso há muito tempo. Está se afogando nesse tipo de coisa. Cada vez mais a humanidade está indo para a ruína e perdição por causa disso. Porque está seguindo a mentira. E não quer mais dar lugar à verdade em suas vidas em tempo algum. É assim que acontece. Então, nós temos que entender que a verdade importa sim, tanto para você como para mim também. Então, o que um ser humano consciente, sábio e prudente tem que fazer? É se apegar às verdades ouvidas. Quando a pessoa se apega à verdade, ela nunca mais vai largar. Ela vai conservar a verdade em si. A verdade em cada pessoa vai agir para que essa pessoa tenha uma firmeza. Para que essa pessoa possa sempre ser irrepreensível, ser exemplar, não ter dolo ou mácula alguma em sua vida. Porque a verdade faz com que essa pessoa esteja como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Ela esteja em um lugar onde a mentira não alcança, onde a mentira não tem lugar para entrar. Então, a verdade é como um escudo que protege a pessoa da mentira. A mentira não tem nenhum efeito algum, nenhuma ação destrutiva na vida daquela pessoa que se apegou à verdade ouvida. Porque a verdade ouvida para ela importa. Então, a verdade na vida dessa pessoa é algo bom, é algo decisivo, é algo que ela não vai deixar nunca jamais. Então, no mundo está faltando pessoas assim. Por quê? Porque hoje
O que está acontecendo é a ridicularização da verdade. Quem fala a verdade hoje está errado. Quem fala a mentira hoje está certo. É a inversão dos valores tomando conta. Então, isso está muito enraizado no mundo hoje. A consciência de muitas pessoas está cauterizada pela mentira. Isso é algo mau. Afeta a população do mundo de forma muito terrível. Várias e más consequências acontecem por causa disso com as pessoas. Porque elas preferem a mentira e não querem a verdade em tempo algum mais. Para muitas pessoas hoje, infelizmente, a verdade já não importa. A verdade é relativa, é subjetiva. Cada um cria a sua própria verdade pensando que é verdade, mas no fundo não é verdade coisa nenhuma. É uma mentira, um raciocínio falaz, uma sofisma inventada para enganar as pessoas, cegar o entendimento. Quando a pessoa pensa essa cegueira de entendimento, ela não consegue mais enxergar o que é verdade. Ela não sabe mais o que é verdade. Ela não consegue discernir verdade de mentira. Ela não consegue separar as coisas mais. E a humanidade gira em torno dessa grande confusão causada pela mentira hoje. Então, o que devemos fazer diante disso? É preciso que as pessoas entendam que é necessário deixar a mentira, para que cada um possa falar a verdade com o seu próximo, dia após dia. É assim que tem que ser o procedimento de um ser humano para com outra pessoa, para com outro ser humano. A verdade tem que ser algo comum. Isso significa o quê? Que você tem que falar a verdade para mim e eu tenho que falar a verdade para você. É simples assim. Não há complicação nisso em tempo algum. Porque o que complica o mundo hoje é a mentira, é o engano, é a sofisma, é o raciocínio falaz. Disso o mundo está cheio e as más consequências disso afetam a população de forma geral no mundo inteiro. O sistema político do mundo, infelizmente, funciona à base disso. E assim acontece em muitas famílias também, em muitas empresas, nos governos, enfim. Infelizmente, o sistema da mentira tomou conta a esse ponto, chegou a esse ponto. Por quê? Porque o ser humano preferiu dar lugar à mentira e não se apegou à verdade ouvida. Infelizmente, essa é a realidade que vivemos hoje. Mas uma realidade, ela pode mudar. E pode mudar para melhor. Se qualquer pessoa hoje que está viva no século XXI decidir firmemente se apegar às verdades ouvidas, para que dela ou delas ela nunca mais possa se desviar em tempo algum. Quando isso acontecer de fato e verdade na sua vida e na minha vida, tudo vai ter boa consequência. O valor da verdade vai começar a mudar o quadro. Vai mudar para melhor. Porque quando a verdade for o senso comum entre você e eu, tudo vai ser transparente, tudo vai ser simples, tudo vai ficar mais fácil. Vai haver mais confiança, mais credibilidade entre as pessoas. Vai existir sentimentos verdadeiros.
não vai haver desconfiança, não vai haver traição, não vai haver violência, não vai haver conflitos, porque a verdade impede que isso aconteça. Quando ela, ou seja, quando a verdade é algo comum a você e a mim, não tem como você e eu entrarmos em conflito, porque a verdade evita que isso aconteça, com certeza. Isso é um fato que as pessoas hoje, ou melhor, isso é um fato que está faltando acontecer hoje na humanidade. Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar sobre a verdade. Já estamos no século XXI, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mas a realidade mostra que ainda não. Por quê? Porque a humanidade está contaminada pela mentira. A consciência de muitas pessoas está cauterizada pela mentira. Então, o que decorre disso não é coisa boa, é coisa ruim, é coisa errada, é coisa que é inconveniente. É uma sujeira, uma porcaria, é uma imundícia tão grande que as pessoas estão hoje entorpecidas por isso. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, cada pessoa hoje que é sábia, prudente, inteligente, ela tem que entender isso de uma vez por todas. Ela tem que entender que não pode viver ou não pode conviver com outras pessoas se baseando em mentiras. Ninguém pode fazer isso. Nenhum país do mundo sério pode deixar que isso aconteça. Porque isso é errado. Você e eu temos o discernimento, temos as nossas faculdades mentais exercitadas para discernir a verdade e a mentira, o bem do mal, o certo do errado. Então, quando nós separamos as coisas pelo nosso próprio entendimento, vamos querer as coisas úteis, importantes, sérias, as coisas que vão nos ajudar, e vamos rejeitar aquilo que nos prejudica, aquilo que nos atrapalha, aquilo que não contribui em nada para uma sociedade saudável. Porque mentiras, sofismas e raciocínios falácios não contribuem em nada para uma sociedade saudável. Pelo contrário, só contribuem para ter uma sociedade perversa. Uma sociedade cheia de engano, cheia de mentira, de desconfiança. A mentira só gera desconfiança entre as pessoas. Elas não confiam mais umas nas outras quando existe mentira. Agora, quando existe verdade séria entre duas pessoas, como uma verdade comum e normal, aí sim tem confiança. As pessoas podem confiar umas nas outras cegamente, digamos assim. Porque a verdade produz isso. É isso que está faltando no mundo. A verdade sempre produz coisas boas entre as pessoas. E é isso que está faltando no mundo hoje. Por que será que isso está acontecendo? Porque a mentira tomou conta. Então, o pai da mentira é o diabo. E muitas pessoas hoje são filhos dele, porque satisfazem os seus desejos. O desejo de Satanás ou do diabo é que a mentira prevaleça entre você e eu. Mas você e eu não podemos aceitar isso hoje, porque isso é errado. E é fácil discernir que isso é errado. Então, quando constatamos que isso é errado, não podemos viver
errando. Não podemos viver deliberadamente errando, de propósito. Errar de propósito é o maior erro que a pessoa pode cometer em relação a esse assunto. Então, não dá para viver assim, pessoal. É preciso mudança. A nossa consciência tem que mudar. Tem que mudar em favor da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Isso tem que ser algo comum entre você e eu, sempre. Tem que ser assim. A convivência humana tem que girar em torno da centralidade da verdade. Cada vez mais. Então, é preciso entender isso hoje. E eu vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o que importa para a humanidade hoje é isso, se apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A humanidade, de forma geral, tem que entender isso hoje. Tem que entender que tem que se apegar às verdades ouvidas. É isso que importa. O que importa para a humanidade hoje é isso. Se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Quem se apega com firmeza às verdades ouvidas nunca vai se desviar delas. Vai manter elas em sua vida para sempre. Então, na vida da pessoa que fizer isso, a mentira, as sofismas e os raciocínios falazes não vão ter mais lugar nenhum na vida dessas pessoas. Porque a consciência dela vai estar firmada na verdade. O procedimento dela vai ser de acordo com a verdade. Ela vai andar na verdade para sempre. Esse é o seu objetivo de qualquer pessoa consciente hoje. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Eu espero que as pessoas queiram isso. Queiram viver isso intensamente. Com firmeza mesmo. Porque quem se firma na verdade está colhendo boas coisas em sua vida, na sua família. Em qualquer lugar em que ele estiver, as boas consequências disso vão acontecer. Então, o melhor a se fazer é isso, se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos em tempo algum. Quando o procedimento da humanidade for esse, ela vai ter um futuro muito melhor, muito mais perfeito, com uma qualidade que a própria verdade vai fazer acontecer na realidade entre as pessoas. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Isso é algo simples de se entender. Não é algo complicado. Complicado é continuar na mentira, nas sofismas e nos raciocínios falazes. É isso que complica a humanidade. A humanidade está totalmente complicada por causa dessas coisas aí, que são absurdas, são perversas, são nojentas. São coisas que a humanidade deveria sentir ojeriza por causa dessas coisas. Então, se a verdade importa para você, se apegue às verdades ouvidas com mais firmeza, para que assim você fique totalmente firmado na verdade. Nós devemos agir assim, como pessoas conscientes. As coisas que provocam doenças no mundo é por causa da mentira também. Muitas pessoas sofrem doenças por causa disso. A verdade, pelo contrário, é algo saudável.
tanto para você como para mim. É um remédio eficaz, é algo bom que nós devemos entender hoje. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. E eu espero que as pessoas agora possam refletir a respeito disso, possam meditar, possam encontrar a resposta certa para que assim as pessoas possam viver na verdade, apegadas com firmeza a ela, para que nunca se desviem para nenhuma mentira que possa existir nesse mundo. Então, vamos deixar a mentira e se apegar à verdade. É isso que nós devemos fazer como pessoas prudentes. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.